Olá, eu sou o professor Douglas Rodrigues e hoje estou aqui para disponibilizar um novo conteúdo que com certeza irá aprimorar os seus conhecimentos. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um link para baixar as atividades direcionadas. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Para hoje falaremos sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069, de 13 de junho de 1990, do título 2, dos Direitos Fundamentais. Daremos início ao capítulo 2, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Os artigos analisados serão do 15 ao 18. Então vamos para a leitura. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então, o artigo 15 menciona que a criança e o adolescente têm direito à liberdade. A criança e o adolescente têm direito ao respeito. A criança e o adolescente têm direito à dignidade. Essa dignidade será como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Essa dignidade será como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. E esses direitos, são garantidos na Constituição e nas leis. Então, é importante que você guarde o que consta no artigo 15, que, mais uma vez, menciona que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Então, aqui é o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos ver uma questão que fala sobre essa parte. De acordo com o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito a... Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual pede que se responda que direito é esse que a criança e o adolescente têm. Então, por isso que é importante que você guarde o que consta no artigo 15, para que você consiga responder. Porque, nesse caso, a banca ela misturou itens de outros artigos. E como aqui pede especificamente o artigo 15, se você não conseguir lembrar, você pode errar. Então, vamos para as alternativas. Então, a primeira, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, o primeiro não está de acordo com o artigo 15, então a letra A não é resposta. Letra B, buscar refúgio, auxílio e orientação. Também não está de acordo com o artigo 15, então a letra B está fora. Letra C, direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. Então, se você lembra da leitura da tela anterior, você vai conseguir compreender que a resposta é a letra C. Letra D, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. O item D não está de acordo com o artigo 15. Letra E, opinião e expressão e crença e culto religioso. Também não está de acordo com o artigo 15. Então, por isso que a resposta é a letra D. Então, o artigo 15 diz que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais. Então, aqui nós temos, o artigo 15 do ECA. Então, vamos dar continuidade. Temos agora o artigo 16, que dá continuidade ao mencionar os direitos que a criança e o adolescente têm. Então, vamos para a leitura. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, aqui no artigo 16, ele menciona o direito à liberdade e quais são os aspectos que estão relacionados a esse direito. Então, vamos para os itens. Então, primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários
ressalvadas as restrições legais. Então, mais uma vez, ó, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Número 2, opinião e expressão. Então, 2, opinião e expressão. 3, crença e culto religioso. Então, 3, crença e culto religioso. 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. 5, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 5, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6, participar da vida política na forma da lei. Então, 6, participar da vida política na forma da lei. E o 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, aqui foi o artigo 16, que mostra alguns aspectos relacionados ao direito à liberdade. Então, vamos verificar uma questão que fala sobre essa parte. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Referir-se ao direito à liberdade implica referir-se ao direito de. Então, aqui nós temos uma questão que ela faz uma introdução mencionando o artigo 15. A partir daí, ela começa a falar sobre o artigo 16, e aí ela pede que a gente verifique quais itens que estão relacionados ao direito à liberdade. Então, por isso que é importante que você guarde o que consta no artigo 15 e no artigo 16, pois nessa questão não foi mencionado que se tratava do ECA, não foi mencionado que se tratava do artigo 15 e do artigo 16. Então, por isso que é importante que você tome nota com relação ao que consta nesses artigos, para que você consiga associar e responder de forma correta. Então, vamos para os itens e verificar o que está de acordo com a questão de número 2. Então, vamos lá. Ó. Referir-se ao direito à liberdade implica referir-se ao direito de. Então, vamos lá para os itens. O primeiro, ó, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários de forma irrestrita. Então, se você lembrar, aqui nós temos um erro, porque não é de forma irrestrita, e sim ressalvada as condições legais. Então, o número 1 está errado, o número 1 não consta no artigo 16. Com isso, eliminamos a letra A e a letra E. Vamos para o segundo. Opinar e se expressar. Se você for lembrar, isso consta no artigo 16. Então, o número 2 está correta. Número 3, brincar, praticar esportes e divertir-se. Também consta no artigo 16. Então, a 2 e a 3 entra. Então, com isso, tiramos a letra B. E a última, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Também está de acordo com o artigo 16, né? Então, com isso, 2, 3 e 4 entra. Então, eliminamos a letra D e a resposta é a letra C. Os itens 2, 3 e 4 estão corretos, né? O primeiro está errado. Então, mais uma vez, guardem o que consta no artigo 15 e 16, pois você poderá ser testado, né, dessa maneira, ó, de modo que nem mencionou que se trata desses artigos. Então, vamos dar continuidade. Temos aqui mais uma questão que envolve o artigo 15 e o artigo 16 do ECA. Então, vamos para a leitura, que diz: de acordo com o ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, aqui são os aspectos, né, que são mencionados no artigo 16, né, que fala sobre o direito à liberdade. Então, vamos verificar o que consta no artigo 16.
O primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários sem ressalvas. Então, aqui nós temos um erro, porque não é sem ressalvas, e sim tem ressalvas, né? Lá diz ressalvadas as restrições legais. Então, possui ressalvas. Então, com isso, o primeiro item, ele está errado. Vamos ver os outros. Opinião e expressão. Isso consta no artigo 16, então o item 2, ele está correto. Número 3, crença e culto religioso. Também consta no artigo 16, então o 3 está correto. 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. Então, o 4 também consta no artigo 16 e está correto. O 5, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Também está de acordo com o artigo 16, então o item 5 está correto. E o 6, participar da vida política na forma da lei. Também está de acordo com o artigo 16, então está correto. E o 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Também está de acordo com o artigo 16. Então, neste caso, o que está errado é o item 1, né? No qual ele afirmou que é sem ressalvas. E, na verdade, tem ressalvas. É ressalvado as restrições legais. Então, vamos ver agora o que consta nas alternativas. Muito cuidado pela forma como foi colocado os itens. Então, por isso que é importante uma leitura atenta. Então, vamos lá, diz o seguinte, ó. Após a leitura, indique qual desses aspectos não fazem parte da listagem de direitos. Então, aqui nós temos os itens e vamos ver o que consta. Então, primeiro, apenas as afirmativas 2 e 5 estão incorretas. O que está incorreto é o primeiro. Então, a letra A não é resposta. Letra B, apenas a afirmativa 3 está incorreta. O que está incorreto é o 1. Então, a letra B não é resposta. Letra C, apenas a afirmativa 1 está incorreta, que é o que consta. Então, por isso, a resposta é a letra C. Letra D, apenas a afirmativa 4 está incorreta? Na verdade, não, é a 1. E a letra E, apenas a afirmativa 3 está incorreta, o que não é verdade, pois o que está incorreta é a 1. Então, nesse caso, a resposta é a letra C. Então, guarde o que consta no artigo 15, no artigo 16, porque você vai ser cobrado. Ó, você pode ver que nessa questão também não foi mencionado que se trata desses artigos. Vamos dar continuidade. Temos agora os artigos 17 e 18, que dão continuidade nas questões relacionadas ao direito das crianças e dos adolescentes. Vamos para o artigo 17, que diz: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, aqui nós temos o artigo 17, que fala do direito ao respeito. E o que abrange esse direito? No que consiste esse direito? Ele consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. E agora, o que abrange? Abrange a preservação da imagem, abrange a preservação da identidade, abrange a preservação da autonomia, abrange a preservação dos valores, ideias e crenças, abrange a preservação dos espaços e objetos pessoais. Então, aqui o artigo 17 fala sobre o direito ao respeito, e o que consiste e o que abrange. Agora temos o artigo 18, que diz: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, aqui ele mostra que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. De que forma?
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então é importante que você guarde o que consta nos artigos 17 e 18, que fala sobre o direito ao respeito e sobre o dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. De que modo? Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então aqui nós temos os artigos 17 e 18. Então vamos ver uma questão que fala sobre esses artigos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei Federal número 8.069 de 1990, prevê em seu artigo 15 que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O artigo 17 do ECA estabelece que o direito ao respeito consiste na... Então, aqui nós temos uma questão que envolve o artigo 15 do ECA. Ele menciona o artigo 15, conforme nós já vimos nas telas anteriores. E aqui ele pergunta sobre o artigo 17, que ele fala sobre o direito ao respeito. E no que consiste esse direito ao respeito. Então, aí você tem que lembrar o que consta no artigo 17. Então, vamos para as alternativas. Letra A. Oportunidade da criança e do adolescente participarem da vida familiar e comunitária sem discriminação. Isso não consta no artigo 17, e sim no artigo 16. Então, a letra A não é resposta. Letra B. Possibilidade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Também não consta no artigo 17, então não é a letra B. Letra C. Garantia de brincar, praticar esportes, divertir-se, frequentar espaços culturais e artísticos sem restrições. Também não está de acordo com o artigo 17. Letra D. Participação na vida familiar, escolar, social, cultural e política na forma da lei. Também não consta no artigo 17, o que está na letra D. Também não é resposta. E a última é o que sobra, que é a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Por isso que a resposta é a letra E. Então vamos dar continuidade. O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, trata sobre o direito ao respeito. Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa que indica a redação correta deste artigo. Então, aqui nós temos mais uma questão que menciona o artigo 17 do ECA, que fala sobre o direito ao respeito. Então, nós temos que verificar das alternativas a que está correta com relação ao artigo 17. Então, vamos para as alternativas. Letra A. O direito ao respeito consiste exclusivamente. Então, muito cuidado com essa palavrinha. Dificilmente ela aparece nas questões como resposta correta. Então, aqui na letra A, não é a resposta, nós temos um erro. Então, vamos para a letra B, que diz: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Se você lembrar do que foi falado no artigo 17, é o que consta na letra B. Então, guardem o artigo 17 do ECA, que diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, por isso que a resposta é a letra B. Letra C. O direito ao respeito consiste somente, muito cuidado com essa palavrinha, dificilmente ela estará nas respostas corretas. Então, a letra C está errada. Letra D. O direito ao respeito consiste na violabilidade da integridade física. Então, aqui nós temos um erro, porque não é violabilidade, e sim inviolabilidade, tá? Então, aqui na letra D, nós temos um erro também,
Então, por isso que a resposta é a letra B. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Vamos dar continuidade e vamos ver mais uma questão. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8.069 de 1990, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos mais uma questão que envolve os itens do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos verificar o que está certo e o que está errado. Então, o primeiro item diz: o artigo 15 do ECA determina que a criança e o adolescente têm direito à liberdade como pessoas humanas em processo de crescimento e como sujeitos de direitos públicos, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Aqui nós temos dois erros, né? Porque não é processo de crescimento, é processo de desenvolvimento. E aqui não são direitos públicos, e sim direitos civis. Então, por isso que o primeiro item está errado. Vamos para o segundo. O artigo 17 do ECA prevê que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, mental e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças. Nós temos um erro aqui, que é o termo mental, pois não é mental, e sim psíquico, né? Então é ali, ó, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Então, por isso que o item 2 também está errado. Vamos ver o último. Conforme disposto no artigo 18 do ECA, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Se você lembrar do que consta no artigo 18, o item 3 está correto. Então, vamos ver as alternativas e ver o que está de acordo com o que consta nos três itens. Então, a letra A, as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Contrário, né? Elas estão incorretas. Então, por isso que a letra A não é resposta. Letra B, as afirmativas 1 e 2 não estão corretas. É o que consta como verdade. A 1 e 2 estão erradas, então elas não estão corretas. Então, por isso que a resposta é a letra B. Letra C, as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Na verdade, somente a 3 que está correta. Então, a letra C não é resposta. Letra D, as afirmativas 1, 2 e 3 não estão corretas. O que não está incorreto é a 1 e a 2. Então, a letra D também não é resposta. Então, por isso que a resposta é a letra C. Vamos agora para a última questão. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, crianças e adolescentes passaram a ser considerados pessoas. Um dos pontos mais polêmicos do Estatuto, até hoje, é a proibição da tortura em qualquer medida, inclusive a famosa palmada. Nesse sentido, o artigo 18 é claro ao afirmar que a criança e o adolescente têm direito de ser. Então, aqui nós temos uma questão que ela faz alusão ao artigo 18 do ECA, né? Que fala que nenhuma criança, né, poderá ser tratada de forma desumana, vexatória, constrangedora, aterrorizante, e que é dever de todos velar, né, pela dignidade da criança e do adolescente. Agora, nós temos que ver a alternativa que esteja fazendo alusão ao artigo 18. Então, vamos para a leitura, que diz: letra A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, seja pelos pais, professores, membros familiares ou qualquer outra pessoa. Se a gente for ver, a letra A está bem parecido com o que consta no artigo 18. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra B, segregada claramente por sua família. Aqui nós temos um erro, né? Até porque essa palavra segregação dificilmente é resposta, né?
Então, aqui a letra B não é resposta. Letra C, encaminhada pelo OE para o serviço social quando houver problemas e situações identificadas na escola, excepcionalmente, para que sejam atendidas pelo Ministério Público, visando a resolver os problemas de seus núcleos familiares, né? Então, aqui não tem nada a ver, né? Então, a letra C não é resposta, não tem nada que esteja relacionado, nada que faz alusão ao artigo 18. Letra D, encaminhadas pela equipe gestora da escola ao serem identificados como menores infratores, mostrados pela mídia com tarjas nos olhos, passando a ter sua imagem preservada e incluída na escola sob a tutela do Estado. Desta maneira, não aparece no artigo 18 essa questão de menor infrator, tarja nos olhos. Então, aqui a letra D não tem a ver com o artigo 18. E a última, acolhidas na escola, embora tenham cometido alguma infração, com advertência verbal, obrigação de reparar o dano e trabalhos comunitários em um tempo máximo de 6 meses, sendo 8 horas semanais. Também aqui não fala sobre essa questão de reparação, sobre trabalhos, né, comunitários, então aqui a letra E também não está de acordo. Então, o que fica mais próxima do que consta no artigo 18 é a letra A, né? Educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, seja pelos pais, professores, membros familiares ou qualquer outra pessoa. Então, aqui a resposta é a letra A. Aqui foi o estudo dos artigos 15 a 18. Espero que tenha ajudado, espero que você tenha compreendido o que consta nesses artigos, e não esqueça da lista adicional que consta aí na descrição do vídeo. Então, nós finalizaremos por aqui. Muito obrigado. Desde já agradeço pela sua participação e peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixe seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.